As nossas almas, quando cantamos um hino assim, expressam o desejo que temos de estar mais perto de Deus, não é? E se há um tempo que temos que estar anelando isto, é este tempo que vivemos. Temos que estar com esse desejo de estar cada dia mais perto de Deus. Nosso boa tarde aos irmãos que vieram, aqueles que cultuam à distância, através da internet. Estamos em transmissão ao vivo nesta hora e, juntamente com os irmãos aqui presentes, nós estamos falando já uns 3 cultos sobre, aliás, mais cultos, sobre a vida de Deus e como ela se manifesta e como que temos que alcançá-la e manifestá-la. E nós entramos em um ponto do nosso estudo onde nós falamos sobre a tribulação, sobre o que a noiva passa ou não passa. Na verdade, não há juízo para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não há tribulação para a igreja. Então, nós temos que estar descansados se em verdade temos reconhecido o que somos. Descanse, porque não tem julgamento para a igreja noiva, não é? O mundo logo estará entrando em grande tribulação, mas não há isto para a noiva, porque Deus não pode destruir a si mesmo, e em cada um de seus filhos ele tem colocado a sua semente, ele tem colocado a sua própria vida, assim como ele deu a vida a seu Filho Jesus Cristo, e disse: assim como o Pai tem vida em si mesmo, tem dado também ao Filho ter vida em si mesmo. Então é uma vida concedida, a vida do Filho. Cada filho também, Deus lhe concede vida. Deus lhe concede vida. Então você é vivificado, o Espírito Santo vivifica esta chama de vida em você. E uma vez que ele acende, diz que você tenha um certo cuidado com esta chama, porque Deus não vai apagar o pavio que fumega, mas você tem que ter um certo cuidado com a lâmpada, não é? Você tem que ter um certo cuidado. E se as nossas almas não estiverem anelando e estar mais perto de Deus, ela vai a cada dia se distanciar e extrapolar os limites. E uma vez que extrapola os limites, você fica por sua própria conta. Por sua própria conta. Isto foi o que nós estudamos no culto passado. Eu lembro que nós fomos conversando um pouquinho até chegar na parte da transgressão da lei de Deus, quando se transgride a lei. E quando se transgride a lei, porque alguma regra foi quebrada. Mas quando você não quebra nenhuma regra, não tem lei que te atinja, não há lei para você. Não existe lei para quem anda da forma correta. A lei se aplica a quem erra, a quem faz alguma coisa errada. Então, desde que você esteja dentro do que é exigido, a graça está sobre você. Você fica contente, pula para lá e para cá, porque não tem nada para te atingir. Então, esse desejo de estar mais perto de Deus expressa isto, porque aqueles que distanciam, eles saem fora da cerca que Deus colocou para deixar suas ovelhinhas lá dentro. Bem, mas deixe-me primeiro, eu creio que está bem, dentro deste tema, ler alguns comentários aqui, a respeito do sermão, de comentários, não é um culto. Antes do irmão Lee veio pregar um sermão intitulado Deidade, Perguntas e Respostas sobre a Deidade, parte 3. Ele, antes dos cultos, ele foi à frente e deu uma pequena saudação de alguns minutos ali. E o título daquela pequena palestra, antes dos louvores, foi Descanse, o juízo está terminado. O juízo está terminado. E como no culto passado nós viemos falando sobre a tribulação que não tem para a igreja, não há julgamento para a igreja, é por isso que o discernimento do Espírito vem para a noiva, para que ela discirna tudo e de ninguém é discernida, não é? Então, julgamos a nós mesmos para não sermos julgados, é o julgamento pela palavra. Eu creio que ficará muito bem se nós lermos isto agora. Apenas os comentários sobre este pré-culto do reverendo Oliveira. Introdução ao sermão Descanse, o juízo está terminado, pelo irmão Diógenes Dornelles. Esta curta mensagem foi entregue pelo reverendo Oliveira logo na abertura do culto, antecedendo o serviço de cânticos, que introduziria ao sermão que seria pregado naquela noite, intitulado Perguntas e Respostas sobre a Deidade, número 3. Em poucas palavras, o irmão Veio apresenta aqui uma síntese
do julgamento pelo qual a noiva gentílica terá que passar e que deve anteceder ao seu arrebatamento e à adoção completa. Então ele fala sobre o julgamento que a noiva tem que passar. A noiva gentílica. Este tempo em que vivemos é um tempo de colheita. Cada um deverá colher aquilo que plantou. Porém, quando o tempo da cega termina, nada de útil poderá ser colhido, se quando houver um tempo para se semear, nada foi semeado, ou se semeou tarde demais. Então, muita gente está semeando hoje, viu? E vai colher amanhã. E talvez você espere para semear amanhã, e quando você querer colher, já não é mais estação de colheita. É assim. Camarada preguiçoso, começava a chover, as primeiras chuvas ali, lá por volta no início de março, por aí. Só via camarada por cima dos morros, brocando mato e tocando fogo nos garranchos secos, e aprontando a terra, já plantando milho, plantando feijão. E o preguiçoso nada. 4 meses depois, 3, 4 meses depois, estava o feijão, estava o milho em casa e tudo. E o preguiçoso nada. Tinha que pegar dos outros, só comia uma espiga de milho assada pelas festas juninas, que era a época, não é? Se alguém lhe desse. Ou quando vinha plantar, já tinha passado o tempo, já não dava o que deveria dar. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Se é um tempo de colheita, se Deus derramou chuva de ensinamento, então é tempo de cada um procurar semear debaixo dessa chuva, para colher no tempo próprio. Alguém vai ficar esperando, alguém vai ficar para trás, porque não semeou no momento certo, viu? Cada um deverá colher aquilo que plantou, porém, quando o tempo da cega termina, nada de útil poderá ser colhido. Se quando houve um tempo para se semear, nada foi semeado, ou se semeou tarde demais. Como não pode haver um juízo até que se haja uma colheita, será, portanto, no tempo da colheita que se julgará cada semente que foi cultivada. Então, a semente que foi cultivada é julgada no tempo da colheita. E há um tempo da colheita fora desse? Disse o irmão Brando que não. Por isso ele pegou o sermão Tempo de Colheita. Eu creio que vocês têm esse sermão. Vê? Agora, se estamos no tempo da colheita, então o juízo já começou. Mateus 12 nos adverte que quando o tempo da cega chegasse, Deus haveria de anunciar por meio de seu servo um juízo aos gentios, cuja fé em sua mensagem os levará ao triunfo. Deus mesmo haveria de descer e julgar os gentios por meio de sua palavra, e ele já desceu. E o julgamento que Deus trouxe foi o que pregou um homem chamado William Branham. Agora, o que ele disse que era certo e o que ele disse que era errado, aí fica com cada um. Não é? O que ele disse isso não pode, ou isso está bem, aí fica com cada um. Mas Deus tinha um juízo para promulgar no tempo do fim. E ele falou através de um profeta. Aí é com as pessoas agora, né? Este servo virá com o ministério do Filho do Homem, ou seja, Deus revelado em carne humana, que também cumprirá as profecias de Malaquias 4, que prometiam Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Sua mensagem converterá os corações dos filhos aos pais apostólicos da igreja, que haveria de trazer salvação para aqueles que confiam em seu nome. Este ministério será vindicado pela presença do próprio Deus, que descerá à terra para julgar as nações. Após Deus ter retirado seu povo, segue-se então o juízo que é pronunciado pela própria mensagem que este servo entrega no tempo do fim. Então, a mensagem que William Branham prega anuncia o juízo, porque é antes do grande e terrível dia. Vê? Antes do terrível dia. Então, o que é que o mundo vai sofrer? Qual é a sentença que o mundo vai sofrer? A sentença que Deus falou através de um profeta. Esta mensagem julgará os gentios consoante ao seu posicionamento diante dela. Os gentios serão postos à prova para se saber de que lado eles estarão. E aqueles que tomarem o partido desta mensagem triunfarão e terão seu escape no arrebatamento.
o qual evidenciará a separação dos que creram e dos que rejeitaram esta mensagem. Porque enquanto a última fase do arrebatamento não se der, você não sabe quem é quem. Com ela, Deus já tem julgado os seus. Liveio esclarece aqui que o arrebatamento decisivo da noiva e a sua separação dos incrédulos será antecedida por um juízo, que, para o seu efeito, será promovido com a descida de Deus, com um alarido que é a sua mensagem, a fim de pôr a sua igreja em ordem. Para que o seu juízo fosse justo e perfeito, era necessário, portanto, que o próprio juiz descesse e manifestasse a sua presença mediante a sua palavra, interpretando-a, mesmo que muitos a ignorassem. A América e o mundo têm ignorado o dia de sua visitação e de seu derradeiro juízo. Após esse juízo, segue-se a grande tribulação. Entretanto, os eleitos passarão por esse juízo incólumes, uma vez que eles já possuíam uma representação desde antes da fundação do mundo e estavam predestinados a compor a sempre justa e perfeita noiva do Senhor Jesus Cristo, e sem a imputação de qualquer pecado, visto que sempre foram salvos. Todavia, existem aqueles que não conseguem compreender a predestinação da semente eleita, que haveria de receber o Espírito que clama Pai, e reconhecer assim a sua genuína paternidade. Essa é uma das maiores dificuldades encontradas pelo crente de hoje, que é de vencer na sua mente a batalha da incredulidade, por não saber discernir a palavra corretamente e descansar de uma vez por todas na palavra vindicada de Deus e na sua promessa de que o eleito não entra em juízo, pois sua fé nesta mensagem o justifica nesse nebuloso tempo do fim. Após o arrebatamento, a noiva voltará à terra para reinar com Cristo, enquanto os ímpios se fazem cinzas debaixo da planta de seus pés. E como o arrebatamento é progressivo, o juízo também o é. Por conseguinte, o que acontecerá futuramente no tribunal de julgamento de Cristo e no grande trono branco será apenas a sanção do juízo que já está sendo lavrado desde agora no tempo presente. São estas as coisas que você vai aprender no sermão Descanse. O juízo está terminado pelo reverendo Liveio, que logo estará sendo impresso e distribuído para vocês. Amém? Bem, então entendemos que a noiva não passa pela tribulação porque ela tem a palavra em si, ou ela tem a vida de Deus. E não pode uma alma que tem a vida de Deus em si não estar sempre clamando o desejo de estar mais perto de Deus, clamando, miserável homem que sou, como posso eu servir a Deus em totalidade ainda nesse corpo de carne? Qual é o segredo? O que devo fazer? Como vencer isto? Como vencer meus sentidos? E clamar como Davi: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? A minha alma clama de dia e de noite, sempre te buscarei. Esse foi o clamor de Davi, foi as palavras de Davi. Agora, claro, que estes que estão, que já foram julgados pela palavra, e por isso eles não entram em condenação, porque a palavra os julga, queima, limpa, purifica. E por isso essas pessoas fazem de tudo que pode para estar caminhando sempre na luz da sua presença. Eles terão que estar dentro de um determinado limite. Esses limites, foi daqui que eu parei no culto anterior e disse: vamos deixar para o próximo. E esse limite é o que você encontra na palavra, porque você sabe, quando você quebra um mandamento, você quebrou todos os outros. E quando você diz, eu aceito a palavra e, no entanto, cumpre parte da palavra, você estará partindo, quebrando toda a palavra. E é por isso que isto é chamado de transgressor nas Escrituras. Eu lembro que eu li Tiago capítulo 2, versículo 11, inclusive está aberto ainda a Bíblia aqui, na Escritura que eu li no culto anterior, para partirmos daqui.
Tiago capítulo 2, versículo 11, onde está escrito: porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Quer dizer, não fez uma coisa, mas fez outra. Aí aponta o dedo para fulano porque ele fez isso. No entanto, eu faço outras coisas que também são erradas. Veja. E isso não faz de mim outra coisa senão transgressor da lei. E uma vez que eu transgrido a lei, eu tenho uma lei que me impune. Um policial que diz que isso é errado. Agora, como eu vos disse, para fazer parte ou aceitar uma parte da palavra, sem aceitar todo o restante, é transgredir toda a palavra de Deus. Esta é a verdade. E a palavra usada para transgressor aqui nesta escritura de Tiago 2:11 vem da palavra raiz extraviar-se. Extraviar-se. Porque aí você entende a continuidade do tema. E esta palavra extraviar-se, que é de onde vem a palavra transgressor, você já encontra ela em 2 João 1:9. Qualquer que se extravia e não persevera dentro dos limites, ou não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, esta palavra extraviar-se aqui, veja que a palavra transgressor tem a sua palavra raiz em extraviar-se. E a palavra extraviar-se significa ir mais adiante, ir mais além, ou ir além do limite. Quer dizer, extrapolou, saiu fora do círculo. Porque tem que haver o cercado, não é? Você não vai criar o animal posto, solto aí no campo, comendo a lavoura dos outros, não é? E Deus tem cuidado para que você não coma a erva daninha, que é o que o inimigo plantou, erva daninha. Não plantasse o joio, como é que tem trigo ali? Agora, isso está bem no meio, está bem no meio. Estamos falando em cerca onde os animais de Deus, vamos dizer assim, ou das ovelhinhas de Deus, tem pasto verdejante. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Guia-me às águas tranquilas, guia-nos a pasto verdejante de tudo. Agora, claro, Deus não vai guiar suas ovelhas para comer erva daninha, para comer coisa perigosa, venenosa. Aí o que acontece se você sabe que o joio é junto do trigo? Então isso significa que o limite que Deus estabelece, a cerca onde Deus coloca as suas ovelhinhas para pastar, você não encontra isso de forma literal. Isso está aqui na tua mente. É onde você convive com pessoas que não têm nada a ver com Deus, com descendência da serpente e tudo mais. No entanto, você não come da mesma comida que eles comem. Porque você está em outro mundo, você vive em outra dimensão. Você pertence a outro reino, você presta homenagem a outro rei. A outro rei. Veja, e inclusive este que é rei, tem vindo tomar a preeminência no teu coração, na tua vida, no teu entendimento. E ele faz isso através da sua própria vida que está em você. E nós aprendemos isso no culto anterior, quando falamos sobre reinar com Cristo. E esta palavra reinar é ter um domínio superior. Domínio superior. Agora, se os outros que estão reinando no reino do adversário, se eles chegam a dominar sobre você e influenciar sobre você, então a vida de Deus não está dominando a tua vida. Ou a tua vida não está ainda crucificada com Cristo, como disse Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja. Então veja, e mais além dos limites. Isto é o que tem que ver com extraviar-se, porque tem limites que Deus tem estabelecido. E quando se vai adiante dessas fronteiras, isso mostra qual é o espírito que está tentando te dirigir. Ô bichinho rebelde, ô cabritinho rebelde, né? Ô bezerro rebelde. Pode ter o pasto que for ali dentro, ele sempre está olhando para o pasto de fora. Aquele capim que fica à beira do caminho, na beira da cerca, e coloca a cabeça lá fora, e se estica todo, e rasga o pescoço, e vai lá e come, né, lá fora dos limites. Bem, nós temos que observar se estamos fazendo isso. Se estamos esticando o pescoço fora dessa cerca de Deus, e comendo lá fora alguma coisa, porque observe, veja bem, e mais adiante, e mais além, mostra o Espírito que está sobre nós. Porque esperar que Deus tenha algumas lacunas, algumas brechas, e está buscando uma maneira de escapar,
que é que acontece? A lei diz isso, não pode, se fizer assim, isso. O que é que as pessoas fazem? Procuram uma brecha na lei para quebrar a lei e mesmo assim não ser punido, porque na hora o advogado diz, não, mas tem isso, tem esse direito aqui. Brechas, eles procuram brechas na lei. E é assim que pessoas tão ruins, tão malvadas, ficam impunes por aí afora. Porque os advogados encontram, eles já sabem onde estão todas as brechas. Eles sabem onde está tudo, então eles ficam procurando isto, brechas. Agora, se você, como cristão, está procurando brechas, para dizer, eu vou lá e corro para cá de novo, eu vou lá e corro para cá de novo. Veja que tipo de espírito, procurando brechas na palavra, procurando ver onde é que Deus vai deixar por menos. Mas que perigo, hein? Que perigo, quer morrer, não quer? Quer morrer, quer cair no precipício, viu? Quer cair no precipício. Agora, o Webster diz que uma escapatória é um meio de escapar de algo, ou uma forma de aludir uma obrigação, ou a execução da lei. A pessoa fica procurando um escape. Mas Deus disse que me perdoa, mas Deus disse isso e aquilo. Então, é por isso que as pessoas estão buscando brechas, lacunas, na palavra de Deus. No que pode ou no que não pode, até onde devo ir ou não. E se encontra muitas brechas. Eu vou dizer, o Paulo disse, todas as coisas me é lícita. Então eu posso isso, eu posso aquilo. Não tem nada a ver, eu sou crente, acabou. Mas não vai até onde Paulo foi, que ele diz, mas elas não edificam. Agora nós estamos aqui para edificar ou ficar parado todo o tempo apenas com o alicerce? Ou apenas com algumas paredes sem a cobertura? Estamos aqui para terminar ou não? Porque foi dito até que todos chegamos ao quê? A plenitude completa, não é? A obra tem que estar terminada e tem que estar acabada. Então, enquanto você estiver fazendo voltas por aí afora, brincando ao invés de estar construindo, edificando esta casa espiritual, meu amigo. Então, o que as pessoas estão buscando? Buscando a lei. Quando elas procuram brecha para escapar, elas estão querendo ser punidas pela lei, porque ali, uma hora ou outra, a lei vai te alcançar. E se a justiça dos homens não te alcança, com toda certeza a de Deus sim. Porque Deus não falha. Deus não se engana. Ele sabe quem são os seus. Alguém até entrou no meio da festa, começou a participar lá dentro. Tá tudo bem, entrei, estou aqui dentro, dei uns pulos para lá e para cá, comeu uma comida gostosa, um salgadinho até bom. Mas daqui a pouco alguém chegou disso aqui e disse, escuta, tu entrou por onde aqui? Cadê teu convite? Porque todo mundo está vestido aqui com a roupa igual. Quer dizer que passaram pela porta, porque na porta tinha alguém para entregar a roupagem. Mas você está diferente, meu amigo. Procure brecha para você ver. Procure brecha. Agora, para uma lacuna, para você encontrar uma brecha em algo, quando você descobre que você pode, que não tem problema isto e aquilo, você vai entender que isto é uma ideia que te vem, com a qual você pode quebrar a lei, e você pensa que pode passar impune daquela situação. Isto é, evadir-se. Evadir-se para ir de encontro com o precipício, de encontro com a lei e o julgamento. Agora a pergunta é, se a palavra de Deus está em você, se a palavra de Deus está em nós, como é que nós vamos estar procurando ao redor? A cerca está ali, e eu vou até aquele limite, fico correndo ao redor, para encontrar uma brecha para sair. Observe, a Bíblia diz, como o homem pensa em seu coração, assim é. Então, se o nosso pensamento é estarmos procurando lacunas e brechas, ou o que nós podemos fazer de errado, sem isto atrapalhar nossa salvação, o que isso significa? Da abundância do coração fala a boca. Isto é escritura, irmão. Então, o que acontece é que a pessoa está sempre tentando sair fora da palavra. E o que acontece é que a palavra de Deus não está nesta pessoa. Por isso, está sempre procurando uma brecha para aproveitar de outra comida, de outro alimento. É uma espécie de como buscar erros na lei, da mesma forma que eles fazem.
E aqueles que buscam lacunas e brechas na palavra de Deus não entendem a Deus. E usam muito mal o termo predestinação. Se eu sou eleito predestinado, eu posso qualquer coisa, que eu fui predestinado. E isto é não entender a Deus. E eu disse bem no início, há 4, 5 anos atrás, quase, já está passando os 5 anos, que nós entendemos muito pouco sobre predestinação. Por mais que tenha pregado sobre predestinação, mas sabemos muito pouco de como ela se produz, de como ela acontece. Vê? Não há forma de escapar, não há maneira de escaparmos, a menos que entremos em Cristo e Ele é a palavra. Então procura a brecha na palavra para nossas desculpas, mostra que o Espírito de Deus não assumiu o controle em nossa vida. Nós não deveríamos olhar para ver quão perto nós podemos chegar do abismo, sem cruzar. Nós não podemos correr risco para saber quão perto podemos chegar da linha divisória entre a graça e o juízo. William Branham disse que uma vez que você cruza a linha da misericórdia, não há mais misericórdia para você. Veja. Porque você cruzou aquela linha. Ah, mas eu vou chegar bem pertinho, eu não vou cruzar não, eu vou até aqui. Um golezinho não tem problema, isso aqui não tem problema, aquilo outro não tem problema, eu vou até aqui. Não deveríamos olhar para ver quão perto podemos chegar desta linha. Devemos correr o mais longe possível dessas coisas. É nosso dever correr o mais longe possível e evitar o pecado, evitar até mesmo a aparência do mal. Por que será que o Espírito sempre nos diz essas coisas? Porque o Espírito conhece quem somos e os nossos limites e até onde nós, como homens, como pessoas, como mulheres, como jovens, podemos ir. E mesmo que nós nos esqueçamos disso de alguma forma, em algum momento, por um lapso de tempo, mas quando nos assentamos para ouvir a palavra nos corta de todos os lados, em fatia da mais fina possível. Mesmo que amanhã você esqueça tudo disso, tudo isto, e volte a agir como se não houvesse aprendido essas coisas, pode ter certeza que na próxima reunião, na próxima leitura que eu for fazer, eu vou apanhar do mesmo jeito como estou apanhando agora. Porque Deus não para de nos advertir. Porque quando Ele parar de nos advertir, não resta mais nada, nunca mais você poderá ouvir a voz de Deus novamente. Que você chegou em um ambiente, em uma dimensão tal, em uma redoma de proteção tal, que o teu interior se tornou, foi exteriorizado, e o que estava no teu interior não era nada bom, não foi algo que veio de Deus, e aquilo é manifesto no teu interior, a ponto de a palavra de Deus não poder mais penetrar ali. Não é que ela não possa, mas é que não há correspondência lá dentro. E o que está lá dentro já está expressado fora, na nossa carne, nas nossas atitudes, em nossas palavras, em nossos pensamentos. E isso se chama distante da graça, distanciado de Deus. A voz de Deus não atinge esta pessoa. Agora vocês conhecem a história do homem que foi contratado, ou das pessoas que foram contratadas para guiar a carruagem do rei. E o teste que eles tinham que passar, como é que era, e as perguntas eram, e quando você ver uma pedra, como é que você vai fazer? E um chegava e dizia, ih, rapaz, eu sou bom demais nisso, eu cresci os dentes conduzindo carruagem. Quando eu vejo a pedra, eu mais passo, olha, tiro um fino que você chega a arrepia. O outro diz, quando eu vejo um buraco, eu passo de uma forma... É legal correr risco. Eu passo ali com a roda da carruagem, ali, tirando o fino daquilo ali e vou embora. Nunca aconteceu um acidente, eu sou perito nessas coisas, sou expert nisso. O outro disse, senhor rei, quando eu vejo algo assim, eu passo por longe, eu dou uma curva bem longe, eu demoro mais um pouquinho chegar, mas eu passo bem longe do abismo. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de pôr tudo a perder. Eu tenho medo de pôr tudo a perder. O rei contratou este que disse, eu não quero correr risco. Eu não quero correr risco na mão de um corajoso.
corajoso que está sempre indo lá na fronteira para ver o que está acontecendo do outro lado. Gente, vamos prestar bem atenção nessas coisas. Viu? Vamos prestar bem atenção nessas coisas. Eu estou falando para mim mesmo. Observe. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Agora, enquanto vocês procuram, eu estava falando aqui do animal que procura pastar do lado de fora. E eu quero que vocês pensem algo comigo. Eu sei que alguns de vocês não presenciaram esta cena, não tiveram a oportunidade de viver na roça, mas quando nós tínhamos um animal que nada segurava ele, não adiantava colocar 5, 6 arames. Meu pai colocava um palmo assim, um arame de um para outro, um palmo. Ele pegava um pedaço de pau, marcava um palmo de sua mão assim, cortava um pedaço de pau daquele tamanho e era o marco. Chegava na estaca, colocava aquela madeirinha, ali o grampo, pregava, a parte de cima o outro. Então ficava tudo certinho um arame. Mas tinha boi que passa ainda. Ele coloca o focinho, tromba, nem sei, um animal desse que ele tem, né? E aí vai se enganchando, e aquilo vai folgando o arame, daqui a pouco está lá de fora. Não resta o que fazer com uma pessoa assim, a não ser colocar uma canga no pescoço. E como aquilo é ruim, como aquilo é complicado. Você vê o animal com uma canga, você diz, tadinho, coitado. Mas quando ele olha para você, você já vê no olho que a peça é ruim. Ô gênio esquisito. A canga é uma madeira assim, ó, onde enfia o pescoço do boi aqui, ó. E ele fica com um pau para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Que dificuldade para comer, para andar, não pode brincar. Mas quando ele vai passar na seca, aquele negócio não vai, não deixa passar. Talvez Deus tenha que fazer isso com alguns de nós e colocar algumas cangas, porque Ele não vai perder nenhum de seus filhos. E se teve um homem que desacreditou na palavra, e no entanto William Branham disse, se ele não se perdeu, Deus o levou antes que ele cometesse alguma coisa ruim. Vocês sabem a história do pregador que disse, Deus não cumpre sua palavra, rasgou de Bíblia para lá, as anotações para lá e parou de pregar o evangelho. Pegou cerveja, foi tomar maus amigos e em seguida ele morreu. William Branham disse, Deus levou seu filho para casa antes que ele aprontasse. Se vai acontecer assim com você, ainda bem. Aí dirigindo, daqui a pouco você é ceifado aí por um automóvel, não é? Alguém passa por cima de você, não importa a forma que você vai. Ou uma bala perdida te acha, um acidente aconteça, ou um ataque cardíaco fulminante. Deus tem a forma de te levar para casa, de te recolher. De que negócio é esse, rapaz? Olha, se os dias de vida é encurtado, e pode ser prolongado, foi o que aconteceu com aquele rei. Mas algumas pessoas Deus tem que colocar canga. Tem que colocar canga. Possa ser que seja uma perna quebrada para nunca mais ir a determinados lugares. Pode ser um câncer. Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne. Clamou 3 vezes. Me livra disso, Senhor. Não sei se foi em seguida ou se foi jejum que ele fez, campanha que ele fez, para se livrar daquele problema que ele tinha, como um espinho na carne que esbofeteava como mensageiro de Satanás. E Deus disse, rapaz, a minha graça não te basta, não. A minha graça deveria te bastar. A minha graça deveria te bastar. A minha graça te basta. Então Paulo disse, sabe uma coisa, é melhor eu conviver com isso e ter a graça de Deus sobre a minha vida, do que eu me livrar disso e me extraviar por aí afora. Então eu vou me gloriar diante de Deus, mesmo com esse problema. Viu? Então, nós temos que ter cuidado, porque se quisermos ficar livre no pasto como um bezerro no cevadouro, então nós temos que respeitar os limites de nosso pai, os limites do grande fazendeiro. Porque se tentarmos quebrar os limites, ou uma coisa, 2 coisas, ou você não é filho, e por isso estará sempre procurando brecha para sair fora, ou você é um filho com o qual dá muito trabalho a seu pai, e não pense que ele vai perder tanto tempo com você, não. Ele coloca uma canga e te deixa quieto num canto, te deixa prostrado num canto, para que você aprenda a glorificar a Deus da forma que você deve fazer.
Bem, ok. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Está escrito: examinai tudo, é isso mesmo, examinai tudo, retende o bem. Você está vendo que aqui tem uma brecha? Se é para examinar tudo, eu vou ler qualquer literatura, vou ouvir qualquer música. Quem sabe nessa balada aqui eu não vou encontrar umas palavras bonitas? Quem sabe nesse tipo de literatura aqui eu não vou encontrar alguma coisa boa? Vou examinar tudo. Mas William Brandt disse: diga-me que tipo de literatura você costuma ler, a classe de pessoa com a qual você se associa, a classe de música que você costuma, que você gosta de ouvir, e eu direi para você que tipo de espírito está te dirigindo. Porque se você estiver sendo guiado por qualquer influência demoníaca, o que você acha que esse demônio te levará para onde? Te colocará em qual situação? Qual será teu fim? Agora, é claro, Paulo disse: aqueles que andam segundo a carne, aqueles que não têm o Espírito de Deus, são guiados pela carne. Mas ele disse: só não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Veja. Então estamos dizendo aqui que o juízo tem terminado. Para a noiva, não há julgamento para ela. Descanse. Descanso. O que a noiva está fazendo é promulgando, repetindo a sentença do julgamento que cairá sobre essa terra. Porque a unção veio para um homem, encarnou em um homem, e depois é um povo que é ungido com esta mesma unção. E faz eco desta mesma mensagem, e esta mensagem veio mostrando o juízo. O que acontecerá no julgamento do trono branco é a promulgação desse juízo. É onde é dada a sentença. O que termina acontecendo é que esta mensagem, que é a graça de Deus para a noiva, ela é a lei para o mundo que a tem rejeitado. Porque o quebrantamento disso, não cumprir com o que Deus exige através desta mensagem, é quebrar toda palavra, é quebrar toda lei. É quebrar toda a lei de Deus. Mas eu estava lendo o versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Então, se você pode provar todas as coisas e agarrar-se naquilo que é justo, o que tem sido demonstrado ser correto, ora, examinai tudo, retende o bem. Veja, se você pode provar as coisas, colocar a prova sobre todas as coisas, e a única forma de você examinar, que é provar, é pela palavra. E eu não posso agora entender em provar as coisas praticando-as. Veja, porque como eu posso provar a palavra de Deus, ou provar as coisas pela palavra de Deus, cometendo o ato? Examinai tudo, quer dizer, provai. Então isso significa que eu devo pôr aquilo à prova, e a prova é da palavra. Eu tenho de ver se aquilo está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, que a vida de Deus, através da palavra, que está na tua alma, e tem manifestado a vida de Deus pelos teus atos e atitudes, quando ver algo, quando presenciar algo, procurará então colocar aquilo à prova da palavra. E se não combinar com a palavra, então você vai reter o que é bom. Você ficará com aquilo que é bom e justo. O que significa? Aquilo que foi vindicado. Aquilo que é vindicado ser o correto. E logo você se abstém de qualquer coisa que é a aparência do mal. E o que isso significa? O que significa tudo o que parece ser mal? Significa qualquer coisa que seja contrário àquilo que foi vindicado. Vindicado ser a verdade. Vê? Então, depois disso é o que Paulo diz: então o mesmo Deus de paz vos santifica por completo, quer dizer, em tudo.
todo o corpo, seu corpo, espírito e alma. Não só isto, mas também que ele manterá você, conservará, como o alimento em conserva, né? O alimento em conserva, você veja que enquanto os outros estão apodrecendo, o alimento em conserva fica ali 3, 4, 5 anos, certo? Claro, tem um prazo de validade. Mas dentro daquele prazo de validade de 5 anos, acho que a sardinha, né? Sardinha coqueiro, 5 anos, é uma das minhas coisas preferidas. Se ir no mercado comprar uma sardinha para comer com farinha, eu fui de mercado. Ela tem um prazo de 5 anos de validade. Agora, dentro desses 5 anos, quantas sardinhas não apodreceram? Quantas não se perdem? Porém, aquela está em conserva, dentro daquele prazo. Agora, enquanto o mundo está apodrecendo, que o mundo está podre, caindo aos pedaços, a própria presença de Deus está nos conservando aqui. Porque, veja, não estamos diferentes de um corpo de sardinha. Tira a bichinha da água, ela se bate ali na areia, se bate para lá e para cá, daqui a pouco a vida saiu. E o resultado? No outro dia aquilo está fedendo, não é? A mesma coisa. Tire a vida de você. E veja se a mente e o corpo não está fedendo do mesmo jeito. Veja. O que é que está acontecendo com o mundo? Que não tem a vida de Deus. Estão morrendo a cada dia. Estão morrendo. Agora estamos na mesma situação, no mesmo corpo perecível. Perecível. Mas até esse corpo chegar à transformação, à adoção plena, a presença de Deus está aqui para te conservar. E o mesmo Deus e Pai o santifique em tudo, corpo, espírito e alma, seja plenamente conservados, irrepreensíveis. Se é irrepreensível, quer dizer que é dentro dos limites. Nada de ruim, nada de podre, nada de errado. Irrepreensível. Não pode apodrecer de forma nenhuma, porque está em conserva, diante da presença de Deus, até o prazo de validade. Até o prazo. Tem que ter um prazo. E esse prazo, para chegar a esse prazo, para ir para um outro, vamos dizer assim, para um outro, outro estágio, é dito nas Escrituras que toda a terra geme, que toda a criação geme, esperando isto, a transformação do nosso corpo. Mas até chegar à transformação do corpo, você vai viver como os outros que estão morrendo a cada dia. Paulo diz, por causa disso, a gente vai muitos doentes. Se está doente, porque não está conservado. Está perecendo, é perecível. Está fora da conserva de Deus. Esconderijo do Altíssimo não está sobre essa pessoa. Salmo 91 não está sendo aplicado. As setas do maligno estão atingindo. Veja para onde vamos. Veja onde chegamos com nossas ideias hoje. Então, quando você está conservado pela presença de Deus, haverá um prazo. Mas quando chegar aquele prazo, a conservação foi até aqui. Então é momento de mudar de estágio. Aquele corpo que estava em conserva, conservado pela presença de Deus, então ele muda de fase. Aí o mortal se reveste da imortalidade. Você terá um corpo semelhante a ele. Esqueça a sardinha. Esqueça a sardinha. Estamos falando de pessoas. Não é? Estamos falando de pessoas. Mas eu acredito que assim ficou mais fácil para você entender. Não é? Ok. Então o que estamos falando aqui significa que qualquer coisa que não é vindicado, que não é da palavra, apodrece, porque é perecível. O que devemos fazer então? Não somente isso nos manterá irrepreensível por um certo de tempo. E este período de tempo, onde estaríamos em conserva, em conservação, é chamado a parousia de Jesus Cristo, no tempo do seu aparecer. E logo ele diz, fiel é o que chama, o qual também o fará. Porque uma vez você está em conserva, ele vai te usar. Ele vai te utilizar. De tal forma que será tudo em todos. Olha, se você prestar atenção no que estamos falando, quando você come um alimento, você se torna um com ele. O alimento se torna um com você, a ponto dos nutrientes deste alimento passar para o teu sangue. Agora, quando você olha isso, mas não, se você conseguir elevar sua mente para um pensamento mais elevado, agora, você vai perceber que o nosso estágio de mudança chegará a tal forma que seremos
tão um com Deus que a Bíblia diz: Deus será tudo em todos. Tudo em todos. Antes de clamar, Ele nos responde. Estaremos em sua própria mente. Estaremos em Deus. Não é apenas com Deus, mas em Deus. Dentro do eterno, nos tornamos eterno com Ele. Não eterno sujeito ao tempo, mas eterno, parte da eternidade. Como Deus era na eternidade passada e é ontem, hoje e para sempre. Você não que veio para a brecha do tempo, mas está sendo levado para lá outra vez. Então o que devo fazer? Comprovar tudo muito bem com a palavra. E se Deus disse, então você tem que crer naquilo que Ele disse. Se você não entende o que Ele disse, o que acontece? Não entendo o que Ele... Eu também não entendo muitas coisas que Ele disse. Você não vai entender muitas coisas que Deus disse. Deus disse muitas coisas. Vê? E você não necessita entender tudo o que Ele disse. William Branham disse: Deus não mostra tudo para seus profetas. Só mostra aquilo que convém a ele saber. Aquilo que convém o profeta saber, convém ao povo saber também, porque Deus passa ao profeta para que o profeta passe para o povo. Um exemplo de que Deus não mostra tudo é o caso de Eliseu e Geazi. Quando a viúva veio para ele: olha, vai lá, pergunta a ela o que está acontecendo, porque Deus não me disse o que está acontecendo. O filho tinha morrido e Deus não disse para o profeta. Ele foi lá e ressuscitou, né? Foi lá e pelo poder vivificador que estava sobre o seu corpo e tudo, ele ressuscitou o filho daquela viúva. Mas enquanto ela veio chorando, se lamentando, ele não sabia o que estava acontecendo na casa dela. Vê? Porque ele disse: Deus não tem mostrado o que é. Então você não vai entender tudo. Não entendo muitas coisas que ele disse, porém eu creio que se ele disse algo, aquilo é sério. E eu tenho que tomar aquilo a sério. E não adianta ficar: mas por quê? Por que isso? Ô pai, porque minha filha, meu filho. Você explica um porquê ele vem com outro. Por que uma flor é verde, outra é branca? Por que aquela tem pétala diferente da outra? E você vai explicando, feito um besta. Aí daqui a pouco: mas por que isso e aquilo? Daqui a pouco você fica perdido nos seus próprios porquês, em suas próprias respostas. Veja, quando chega o momento dele entender as coisas, né? Ele vai para a escola, estuda e começa a entender, mas até lá fica aquelas perguntas, aquela perguntação. Então, eu não acho que estamos mais na fase de ficar perguntando a Deus as coisas mais, não. Não acho que estamos na fase de: mas Deus, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Você não vai entender. Agora, o que Ele te revelou, creia. Creia, creia. O que Ele te permitiu entender, então siga adiante. Aquilo que você não entende, creia, saiba que é sério. Se Ele tomou uma decisão, aquela é a melhor que há. Você não tem que discutir com Deus, uma vez que você entende que Ele é soberano. Assim que, deixa eu ver aqui o que Paulo escreveu em Filipenses 3,15, ele disse assim, versículo 15: por isso todos quantos já somos perfeitos, quer dizer, ficamos maduros, alcançamos um determinado amadurecimento, alcançamos a maioridade. Sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então por que vou ficar agora questionando a Deus? É tempo dos porquês terminarem, viu? É tempo dos porquês terminarem, porque já passamos da fase de adolescência há muito tempo. Então é tempo dos porquês terminarem. Portanto, se você encontra nas Escrituras e se encontra na mensagem, então é melhor você se apegar a isto com toda a sua alma, com todo o seu coração. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se você encontrar algo nas Escrituras e algo na mensagem, então segure, agarre isto. Agarre isto. Se o conselho de Deus é mostrado a você nessa mensagem profética e na Bíblia Sagrada, o que você quer mais? Esqueça os porquês e siga adiante, porque isso está estabelecido. Amém? Então, vamos nos colocar de pé, que eu quero ler para vocês Romanos 5, versículo 18, porque todo esse processo que falamos da vida de Deus, nós pegamos sobre o livro de Romanos, e antes de fecharmos esta pequena palestra, eu quero voltar a Romanos para depois partir de lá outra vez no próximo culto. Romanos 5, versículo 18.
Eu lembro que no versículo 17 eu li no culto anterior. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Jesus Cristo, que obedeceu a seu Pai, muitos serão feitos justos. Amém. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E assim, Senhor Deus e Pai, nós concluímos esta parte, agradecendo ao Senhor por tudo que Tu tens feito sobre as nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor, e rogamos a Ti, Pai amado, que o Senhor nos deixe dentro dos limites estabelecidos da Tua palavra. Inspire os nossos desejos e as nossas vontades. Sabemos que muitas vezes temos procurado olhar a cerca lá fora, colocar a cabeça entre as brechas para vermos o que está acontecendo ou o que podemos fazer. E, Senhor, sabemos que isto é perigoso. Estamos correndo risco de vida. Ajuda-nos, Pai, e como disse aquele cântico, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós nesta hora, que possamos viver de acordo com a Tua vontade, e que ao fazer a Tua vontade possamos receber os benefícios que estão na Tua palavra, e assim podemos reclamar a nossa cura, reclamar a solução dos nossos problemas, de tudo que necessitamos aqui nesta terra, porque não adianta nada pedirmos os benefícios que Tu tens para nós, se não fizermos a vontade do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda mais uma vez, te pedimos pela Tua graça. Amém. 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 Graças a Deus. Abençoe um ao outro. E até a próxima, se Deus quiser.